Vão entrando. Não, uma mensagenzinha para o Paulo. Que hoje é importante ele estar. Ia ser... Já sei aqui. Mas ele deve estar entrando já. Sim. Também ele falou para mim que a Fê ia apresentar sozinho. Ai, o palco é seu, então, Fê. Não, brincadeira, sei que ele vai entrar. Obrigada, valeu aí pelo apoio. Que legal, bastante gente nova chegando. Bom, gente, para essa turma toda aqui, estou vendo que é a primeira vez, eu acho legal a gente reforçar o nosso espaço aqui no Gira Talks, é o nosso espaço de troca. Bom dia, Lala! Saudades! Bom dia, Lenuxa! Bom dia, que legal vê-la por aqui! Maioral demais. Nossa mestre de cerimônias. Para quem está chegando pela primeira vez, hoje aqui é o nosso espaço de troca, onde a gente acaba conectando pessoas, histórias que estão se conectando com tecnologias emergentes, mas também que estão participando de algum tipo de movimento que acaba sendo impactando o nosso marketing economy. Hoje o foco também não vai ser tanto de tecnologia, apesar de a gente estar falando software e softwares, mas a gente vai falar realmente desses impactos e outras vertentes que a gente tem nesse escopo. E a gente tem 2 palestrantes muito especiais hoje na casa. Vou começar... Por enquanto tem um. Temos a Fê aqui hoje. Fernanda Fontes é CCO da agência de publicidade Ginga, formada em jornalismo há 18 anos, especializada em comunicação e marketing pela SPM, com passagens pelo IG e Editora Abril, ingressou na publicidade e propaganda há 10 anos na área de conteúdo e criação. Antes da Ginga, liderou times da Fenasca, FBIS, portfólio tem trabalhos para marcas como Mercado Livre, Hering, Copenhagen, Skol, Jeep e Burger King. Vou esperar um pouquinho para a gente apresentar o Paulo, para ele poder chegar. Bom dia, Tom, tudo bem? Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia! Gente, a casa está cheia hoje, muito legal. A gente é muito famoso, Helena, você não sabia. Vocês têm que ser mais vezes palestrante aqui, para lotar a casa. Bom dia! Bom dia, olha eu. Bom, vou dando alguns recados enquanto a gente vai esperando o Paulão chegar. No final de cada Gira Talks, a gente disponibiliza um QR Code, onde vocês podem resgatar um NFT, um POAP de participação. Quanto mais você coleciona esses POAPs, esses QR Codes, esses colecionáveis, você vai desbloqueando benefícios que a gente vai revelando ao longo do tempo quais são. Da última leva, foi 1 ano de assinatura do MeliPlus, então muito legal, as pessoas conseguiram ter esse acesso. Nós também estamos disponibilizando Gira Tools, são espaços onde você consegue desbloquear acessos às ferramentas com inteligência artificial para vocês testarem, contarem e viverem todas essas tecnologias realmente na prática. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente tem todos os outros Gira Talks gravados no nosso site. Vou até repassar aqui o link para vocês poderem navegarem, conhecerem, entenderem um pouquinho mais o propósito da GiraDAO, nosso espaço de troca aqui. Então, a partir desse link, na aba Gira Talks, você consegue navegar por todos os outros 15 Gira Talks que a gente já teve. Já tivemos um com Marcos Brabo, Tendências e Inovações do Marketing, que foi muito legal, esse é imperdível. Tivemos com BR Punks, sobre NFTs, Twitter, inovação. Tivemos um com a Lumix, NFT Brain Cases, que esse foi um espetáculo. O Caio Barbosa é incrível. Também tivemos um com a Bruna Biasson e o Lucas Mucida,
sobre a plataforma Upland, no metaverso, Creators Pro, uma plataforma super bacana para a comunidade de creators, com a Letícia Martins, ChatGPT no marketing, com Marcela Lúzio, e muito mais, gente. Mas teve um que realmente eu acho que vale muito a pena assistir para quem está querendo se interessar a aprender a fazer agentes virtuais com inteligência artificial. Então, eu super recomendo você assistirem o Zaya. Esse foi muito legal com o Thiago Morelli, onde a gente conseguiu realmente aprender na prática como você pode ser fácil e bacana de você criar o seu agente virtual. Bom, Fê, eu acho que já são 10h38. Não, o Paulo acabou de me falar que está entrando. Acho que ele já deve estar chegando. Dá mais 2 minutinhos aí, senão eu começo. Beleza. Então, vamos fazer umas perguntas para a galera. Quem aí já foi no evento? Gente, eu nunca fui. Sempre foi um sonho, assim. Mas eu nunca fui pro South by Southwest. Alguém já teve a experiência de ir também? Alguém tinha levantado a mão aqui, acho que a Cláudia? Sem querer, Cláudia. Foi sem querer, gente. Desculpa. Imagina. Bom dia. Bom dia! Chegamos. Aê, perfeito! Gente, estamos com a casa completa, então, hoje. Nossos 2 palestrantes estão aqui. Já apresentei a Fê, deixa eu só passar aqui para apresentar o Paulo. Paulo Martinez é um empreendedor com mais de 20 anos de experiência em marketing, comunicação, tecnologia e inovação. Co-iniciador da GiraDAO, uma organização autônoma descentralizada focada em promover letramento gratuito em tecnologias emergentes, e da Ginga, uma agência de publicidade 100% brasileira e independente. Paulo também é cofundador da 3.0, consultoria especializada em Web3, blockchain, inteligência artificial e do Distrito, um ecossistema de inovação, com especialização em sustentabilidade e design regenerativo pelo Gaia Education. Paula aprofunda seu conhecimento em práticas sustentáveis e inovação em design. Atua como conselheira e professor titular no Instituto Mestre GP, que promove a conscientização sobre gestão no mercado de marketing e tecnologia e como mentor de startups de impacto positivo. In the house! É isso, gente. Vou passar o espaço para vocês. Hoje a gente vai estender mais um pouquinho, a gente vai até o meio-dia, porque tem muito conteúdo bacana para falar sobre os XSW. Então, Paulo, Fê, tá com vocês. Muito obrigada por terem vindo. Valeu, Helena. Bom dia a todos e todas aí. Muito grato estar com vocês. Primeiro, confirmar se vocês estão vendo a projeção, né, da apresentação. Estamos sim. Maravilha. A gente tem 90 minutos aí, vamos até meio-dia, tem bastante coisa legal para dividir com vocês. Eu vou duplar aqui com a Fernanda. Também só falando que a gente inaugura essa parceria também com o Instituto Mestre GP. Então, a partir de agora, todos os nossos talks são também realizados em parceria com o IMGP. Então, muita gente que vem do IMGP já nesse primeiro talk aí dessa parceria, a GiraDAO entrando como uma mantenedora também do Instituto Mestre GP para trazer essa conversa de tecnologia, inovação, também para esse mundo da gestão de operações, pessoas, projetos e produtos. Então, vamos começar. A parte das apresentações já foi realizada, então não vamos nem perder muito tempo aqui. A gente vai percorrer aqui 6 grandes temas, né? Vamos falar um pouquinho da introdução, depois vamos falar um pouquinho dos caminhos que a gente entende que dá para trilhar a partir do conteúdo que a gente vai trazer para vocês. A gente vai falar um pouquinho dessa conexão perdida que a gente viu bastante a respeito no SXSW. Vamos falar bastante de convergência tecnológica, da mãe de todas as tecnologias, e vamos fazer algumas reflexões finais. Eu vou deixar com a Fê, ela vai trazer aqui um pouquinho da introdução sobre o evento, tá? Vai lá, Fê. Boa. Gente, a Helena estava perguntando aqui, não sei se todo mundo conhece o South by Southwest, já teve a oportunidade de ir, mas o South by Southwest é um evento que foi criado em 87, ele começou como um evento de música,
e ele foi crescendo, e hoje ele é reconhecido como um dos eventos aí mais influentes do mundo, abordando as principais tendências de inovação em diversos setores da economia global. A quantidade de assuntos que é vista lá é gigantesca, enorme, absurda, quase impossível de acompanhar. FOMO é a palavra que define um pouco o South by Southwest, mas a gente vai dar conta aqui um pouquinho para vocês. Passando alguns números desse ano, para vocês terem ideia do tamanho do evento. Ele acontece em Austin, uma cidade dos Estados Unidos, é a capital do Texas. São mais de 200 mil participantes que passaram pelo evento, 3 mil palestras, 9 dias de evento. O Brasil foi a maior delegação fora dos Estados Unidos presente. Oficialmente, o número que foi dado foi de mais ou menos 1.500 pessoas, 1.600 pessoas, mas a nossa sensação lá que era que tinha só brasileiro, você andava na rua, no evento, você só ouvia português. Esse ano teve uma ativação do governo do Estado de São Paulo, com a Prefeitura do Estado de São Paulo, enfim, dentro do evento, que foi a Casa São Paulo, que foi um ponto de encontro bem importante, uma embaixada brasileira mesmo dentro do South by Southwest. É comum que os países criem embaixadas, né, dentro do evento. O Brasil não tinha esse lugar, então aconteceram vários painéis lá dentro também, em língua portuguesa, com pensadores brasileiros, foi muito bacana. Além disso, no evento mesmo oficial tiveram 22 painéis aí com presença de brasileiros, então brasileiros falando, 8 shows também brasileiros, com destaque aí para o Marcelo D2, que fez uma participação lá mostrando um pouco do samba, do rap brasileiro dentro do festival, e 2 filmes aí que tiveram participação, um filme brasileiro e o outro filme com a participação do Wagner Moura, que foi o lançamento do Guerra Civil, que foi feito lá no South by Southwest, que além todo o talk de tech, também tem todo um festival de cinema que acontece em vários lançamentos e de música dentro do festival. E aí a gente já começa aqui nosso papo, trazendo um ponto muito importante sobre a XSW, porque é uma quantidade infinita de conteúdo que a gente vê, e se você vai lá atrás de respostas, você vai ficar um pouco frustrado, porque, na verdade, o papel ali, o que acontece lá dentro, que você vai ver tanta informação, muitos caminhos, muitos diálogos, muitas visões diferentes, que vai fazer que vai provocar várias reflexões sobre o momento presente e o momento futuro. Isso aqui é um pouco um exercício de todos os assuntos que a gente viu lá dentro, todas as trilhas que aconteceram dentro do festival. Eu até brinquei com o Paulo que isso aqui é um pouco reflexo da nossa cabeça durante o evento, fica essa loucura mesmo, assim. Mas você vai conectando, apesar das coisas estarem separadas, nada está separado, né? Então, você começa a conectar a inteligência artificial com design, com a questão do clima, com como nós vamos nos locomover nas cidades, questões éticas. Então, tudo isso a gente vai juntando tudo isso e vai trazendo e fazendo reflexões aí muito importantes. Pode passar. Bom, vamos lá. A gente, até para pegar o gancho aqui, a gente viu um monte de assunto, como a Fê bem explicou, né? E a gente ficou um pouco com essa pulga atrás da orelha de como que a gente conecta tudo isso, né? Porque quando você vai nos painéis ou nas palestras, a pessoa que está falando, às vezes, ela é muito especialista num determinado assunto. Então, você entra numa verticalização muito profunda. Então, a gente ficou bastante tempo refletindo sobre essa visão sistêmica, né? Quais são esses caminhos, e aqui a gente está chamando de caminhos ecossistêmicos, vocês vão entender por quê, que podem nos nortear quando a gente traz não só esses conteúdos do South by Southwest, mas quando a gente fala de inovação e de tecnologia de uma forma mais ampla, né? Isso ficou realmente muito pulsante na nossa cabeça e a gente tentou organizar de uma forma que fosse interessante, diferente também do que se vê por aí, né? Quando a gente fala de inovação, a conexão direta que nós fazemos é com a tecnologia, que eu chamo de tecnologia científica, né? E essa tecnologia científica é realmente o assunto que foi mais falado no evento e que também teve mais ampla cobertura pela mídia, né? E quando a gente fala de tecnologia científica, esse é basicamente um índice do que foi abordado no evento, né? Desde inteligência artificial, machine learning, data science, infraestrutura de hardware, medicina e tecnologia, CRISPR, que é a edição de sequenciamento genético, biotecnologia,
a parte de XR, né, Spatial Computing, neurociência, Web3, blockchain, computação quântica, falou-se muito de mercado aeroespacial, tanto aqui em terra quanto no espaço também, falou-se de transporte autônomo, de veículos elétricos, de entregas via drone, falou-se de energia nuclear, falou-se um tanto sobre as tendências de tecnologia para 2030, 2040, 2050, falou-se muito também sobre internet das coisas e ecossistemas de dispositivos conectados e também de cibersegurança. Então, para quem quer um grande índice do que foi falado sobre ciência, no South by Southwest está aqui esse índice. A gente fez realmente uma curadoria de todos os grandes assuntos que foram falados. Mas quando a gente traz a discussão para um aspecto puramente científico, a gente acaba caindo num viés, né, que é um viés que trabalha essa imaginação de futuros, ou essa construção de futuros, que nos aproxima muito mais daqueles filmes de ficção científica, daqueles cenários distópicos, né, como Blade Runner, Exterminador do Futuro e tantos outros, onde as máquinas acabam determinando o nosso futuro. E a gente queria trazer um outro olhar para vocês, né, porque esse contexto puramente científico, materialista, ele traz uma desumanização e uma desnaturalização da tecnologia. E a gente entende que a verdadeira inovação, ela é a integração de 3 grandes tecnologias, né? Então, a gente tem a tecnologia científica, mas ela está inserida no contexto de tecnologia social, que, por sua vez, está inserido no contexto da tecnologia natural. Então, quando a gente fala de tecnologia científica, é tudo isso que a gente mencionou. Então, toda a parte de computação, engenharia, indústria, infraestrutura. E quando a gente vai para a tecnologia social, a gente trata muito da ética e das relações, né? Então, colaboração, diversidade, criatividade. E na tecnologia natural, a gente tem a Terra, né, como o nosso sistema natural mãe, mas que também faz essa conexão, né? Muito se falou de espaço no South by Southwest, né? Então, essa questão macrocósmica, universo, espaço, qual que é a nossa relação, qual que é o nosso lugar nisso, e a questão do microcosmo também, o self, né? Como que a gente se entende nisso, como que a gente se conecta ou se reconecta. E a gente faz um paralelo de que hoje a gente vive num ambiente muito tecnocêntrico, né? E que na parte social existe esse elo perdido, né? Entre a tecnologia e a natureza, né? Então, a gente não está sabendo muito bem como se relacionar, nem com a gente mesmo e nem com as outras pessoas, né? Com o ambiente à nossa volta. Então, a nossa apresentação, os nossos insights, eles vão percorrer um pouco desse grande menu aqui, desse grande mapa de navegação. Como que a gente pensa hoje, né, as tecnologias? Hoje, de novo, na visão tecnocêntrica, a tecnologia científica ela está no meio, e tanto a tecnologia natural quanto a tecnologia social, elas orbitam em torno da ciência, né? Então, a gente tem um peso, um viés maior para os interesses e aspectos econômicos, e menor peso e viés para os aspectos relacionais, éticos, morais, né? E como que a gente enxerga que isso deveria acontecer, né? Então, a gente tem a tecnologia científica e ela está evoluindo a uma velocidade exponencial, mas a gente entende que no DNA dessa tecnologia, a gente tem que embarcar as tecnologias naturais e sociais, ou seja, a tecnologia social e natural, elas entram como o DNA da ciência, né? Não são coisas separadas ou coisas que uma caminha para depois a outra vir a caminhar também, né? Então, a gente entende que o desenvolvimento científico, ele deve estar a serviço da humanidade, do planeta e de todo o sistema vivo. Então, a ideia aqui é a gente promover um maior equilíbrio entre os interesses econômicos e entre a questão ética, entre a questão moral, entre a questão relacional, né? Então, esse é um pouco do paradigma, né, que a gente enxerga, não só no South by Southwest, mas acho que isso é uma visão bem macro, bem sistema do nosso tempo atual, e como que a gente está propondo essa nova visão a respeito dessas tecnologias, a gente sair um pouco
do viés de tecnologia puramente científica e de que a inovação só vem daí. Não, a inovação ela vem da integração dessas 3 tecnologias. E aí a gente traz já um painel que foi super bacana, que trouxe essa frase muito potente, né? Que o futuro não é algo que nos acontece, mas é algo que a gente pode criar junto. Esse painel foi o Futures Unplugged, que fala Moving Beyond the Technocentrism, ou seja, indo além do tecnocentrismo. Ele foi realizado por 4 mulheres, 4 futuristas, mas eu digo que são futuristas alternativas, porque elas não fazem essa apologia à tecnologia acima de tudo. Inclusive, uma delas, a Ingrid Furtado, é uma futurista brasileira, ela é jornalista, depois foi estudar foresighting nos Estados Unidos e mora lá nos Estados Unidos há muito tempo. Então, foi um papo muito rico, foi muito bacana. E elas trouxeram 5 grandes aspectos dessa criação de futuro, dessa cocriação de futuro, que não é esse futuro distópico, esse futuro da máquina sobre a humanidade, né? Então, eles trouxeram 5 aspectos, né? A colaboração e a cocriação, o empoderamento comunitário, a visão de futuros alternativos, o papel da tecnologia nessa construção de futuro e a nossa responsabilidade e consciência futura. E quando a gente fala de colaboração e cocriação, é entender que o futuro é moldado por indivíduos e comunidades, né? Então, que a gente deve unir forças para criar esses futuros que sejam mais inclusivos e desejáveis. A gente sabe que hoje a construção de futuro ela está muito relegada a pequenos polos de desenvolvimento tecnológico que acaba trazendo também um viés social e de visão de mundo dessas poucas pessoas que estão determinando a forma como a tecnologia acontece. Então, também nisso é essencial a gente empoderar as comunidades com ferramenta, com conhecimento, com letramento digital, para que elas possam também participar ativamente na criação e na construção do seu próprio futuro. E a gente imaginar que não só existem futuros distópicos, mas também podem haver futuros utópicos, e nesse meio de caminho, as construções que podem ser talvez as construções mais realistas, ou seja, quais são as escolhas de futuro, quais são os futuros que a gente está imaginando, como que a questão cultural também está influenciando essa imaginação de futuros que a gente tem. E qual o papel da tecnologia como ferramenta para ampliar esse engajamento, que é um engajamento humano, relacional, e não só substituir, né, a humanidade nessa construção de futuros. E qual a nossa responsabilidade, né, o que a gente tem que ter em mente. De novo, eu falei da questão ética, da questão social, da questão natural, para que a gente promova futuros mais equitativos e sustentáveis. Pessoal, um recado que é super importante, depois a gente vai enviar por e-mail esse material para vocês, e em toda a apresentação a gente está deixando links, né? Tanto links de gravações em áudio para as palestras que não estão públicas no YouTube do South by Southwest, mas também essas gravações de áudio que a gente conseguiu encontrar uma forma de compartilhar com vocês. Então, todas as palestras que a gente for citar aqui, vocês podem aprofundar os estudos de vocês, e a gente vai deixar sempre os links das palestras por aqui. Então, quando a gente fala que a parte relacional, né, a tecnologia social é o grande elo perdido da humanidade, né, a gente perdeu a conexão com nós mesmos, a gente perdeu a conexão com a natureza e a gente está olhando puramente para a ciência, muito se falou disso no South by Southwest também. Eu diria que se inteligência artificial e ciência foi a primeira coisa, a coisa mais falada, a segunda foi sobre relações. E aqui eu vou passar a bola para a Fernanda, que vai contar um pouquinho do que a gente separou nesse aspecto relacional para trazer para vocês, tá? Boa, obrigada, Paulo. Eu acho que esse assunto foi muito latente, né, dentro da programação do SXSW esse ano, que me deixou até um pouco mais confortável, porque o ano passado foi um banho de tecnologia apenas, de avanços, de inovações,
E eu super, assim, preocupada com, e aí, a gente, né? Como que a gente vive nesse mundo? Como que a gente vai lidar com todas essas questões, né? Então, um dos primeiros pontos aí que foi muito falado é como a gente vai ter que se reaprender a nos relacionar mesmo como humanos. E isso passa por várias questões, né? Então, se falou muito do comportamento atual, né? Do aumento do consumo das telas, iniciando cada vez mais cedo, né? A gente vê crianças com acesso à tela vez mais cedo, apps e conteúdos que são viciantes. Quem aí não entra no TikTok fica 1h30 e não sabe nem o que está fazendo lá dentro. A gente tem menor tempo de interação social, né, entre as pessoas, e isso está motivando, de fato, aí uma crise global de saúde mental em todo o mundo. E a solidão está sendo vista como uma epidemia. Esse assunto solidão, gente, foi assim muito falado dentro das palestras, assim, porque realmente a falta de conexões emocionais entre as pessoas na vida real e essas conexões verdadeiras estão fazendo com que as pessoas se sintam sozinhas, mesmo que elas tenham muitos seguidores, mesmo que elas tenham muito amigos, mesmo que elas tenham essa fantasia, a conexão verdadeira ela não está acontecendo. E como que isso pode melhorar, né? Realmente começar a ter relações, conexões mais saudáveis e cuidar, de fato, da saúde mental. E aí a gente vem para um painel aqui, que eu acho que ele traz um pouco um resumo de várias coisas que a gente viu lá sobre esse assunto, que foi o poder do pertencimento, como acabar com a solidão pode salvar o nosso planeta. A palestrante foi a Radha, ela é uma criadora de uma plataforma de dança que ela... no mundo inteiro, então ela tem muito essa questão de conectar, de fato, as pessoas. Ela também é empreendedora, tem outros trabalhos, mas ela trouxe pontos legais aqui que a gente quer dividir com vocês, e eu vou entrar um por um aqui, passando primeiro pela questão do individualismo tóxico e da solidão para senso de pertencimento. Então, é muito sobre esse mundo que a gente está vivendo, centrado em si mesmo, sobre o que eu acredito, é o que eu quero, é só o que me importa, e desconsidera toda uma comunidade, um senso, né, de ideia comunitária do que as pessoas pensam no coletivo. E ela fala muito sobre essa intersecção do me e do we, né, do eu e do nós. Então, óbvio que a gente precisa procurar aí uma autonomia individual, mas com uma responsabilidade coletiva, né? Até se a gente for olhar para o mundo e de tudo que a gente está passando, enfrentando, quando a gente fala, por exemplo, de mudanças climáticas, enfim, essas conversas precisam ser sobre o todo, não pode ser sobre o que eu acredito ou não. Outro ponto que, aliás, essa questão do redesign das cidades, da mobilidade, ela também aparece como uma trilha completa dentro do South by Southwest, e ela trouxe isso como a importância dessa questão do poder do pertencimento, que as cidades precisam se reconfigurar para que a gente consiga se mover melhor e ter espaços de convivência para a gente estar perto um dos outros, né? Eu acho que quando a gente olha ainda mais para o sul global, a gente olha para a nossa situação, se a gente olha para São Paulo, por exemplo, a gente sabe quais são todas as dinâmicas e os problemas que a gente tem nesse sentido para estarmos juntos e conectados. A criatividade é outro ponto, então espaços que estimulam a criatividade são espaços que vão incentivar, né, a criatividade de expressão individual e também coletiva, e acaba promovendo, são espaços que promovem cultura, né, e onde tem cultura, vai ter inovação e vai ter inclusão, então esse ponto é super importante. E aí ela faz um exercício sobre uma bússola do pertencimento, que a gente vai até abrir para vocês, que eu acho que é um exercício bacana para a gente fazer individualmente, aplicar também, acho que na vida coletiva, trazendo um olhar de como a gente pode olhar para nortes da nossa vida. Você quer passar, Paulo, para a bússola? Aí eu vou passando. E como cada um desses apontamentos são parte da nossa vida e que são importantes da gente olhar, cuidar, para a gente, enfim, trazer para a vida. Então, ela fala da importância da conexão espiritual, da saúde da alma, das práticas de apoio. Aqui, gente, pode estar as terapias, pode estar a religião, pode estar a questão espiritual como um todo. No outro lado, ali no leste, ela fala dessa questão do serviço, então a contribuição comunitária, a criação de valor, do impacto social, essa visão mesmo para o coletivo, para a comunidade, para a gente construir coisas que sejam importantes para que todos, né, aproveitem, estejam juntos.
Quando olha para o sul, aqui é sobre a conexão com a terra, a reverência pela natureza, a valorização ecológica, olhar, né, a gente se olhar como parte de um universo, como parte de uma natureza, e não como alguém que apenas usa o recurso, destrói, acaba, né, que eu acho que é o que a gente está olhando muito hoje e sofrendo. Então, essa reconexão com esses espaços, né, com a natureza é essencial. E olhando para um outro lado ali, oeste, ela fala muito sobre a conexão ancestral, sobre a cultura, né, sobre o legado, como a gente tem que olhar com muita... respeitar essa sabedoria que foi produzida, né, com muita humildade e fazer com que isso se perpetue para a gente também conseguir criar coisas novas com responsabilidade. Então, eu acho que é uma coisa legal para a gente trazer para a vida. Apontando mais 2 painéis que falaram sobre isso, a Brené Brown fez a gravação do podcast dela com a Esther Perel. Eu acho que foi uma das palestras aí mais concorridas do South by Southwest. E elas conversaram muito sobre uma palestra que a Esther Perel fez no ano passado. Alguém comentou aqui sobre a intimidade artificial, que a Esther Perel faz esse paralelo, falando que a IA, hoje em dia, não é sobre a tecnologia, é sobre a falta de intimidade que a gente está vivendo. Inclusive, é uma palestra que vale muito a pena. E ela traz uma provocação aqui também, quando ela fala de solidão, ela fala sobre... Teve uma pergunta que foi muito falada aí depois do South by Southwest, que estamos super conectados tecnologicamente, mas se você precisar de alguém para alimentar o seu gato, não tem ninguém ali que pode te apoiar. Então, são sobre essas conexões verdadeiras que ela está falando. Outra palestra bacana foi do fundador do Hinge. O Hinge é uma plataforma de relacionamento, mas que a métrica deles, né, o sucesso deles não é encontros amorosos, né, você buscar um encontro amoroso, é sobre se relacionar com muitas pessoas, é criar amizades, é o quanto de encontro você marca para conhecer e se conectar com pessoas. Ele é uma das pessoas que sofre de solidão, ele fala disso de uma forma patológica mesmo, assim, ele trata isso, porque ele é uma pessoa rodeada de pessoas e se sente muito sozinho. E ele falou muito de práticas que ele traz para a empresa, inclusive, sobre como a gente pode trazer mais as pessoas do trabalho para dentro de uma forma muito mais humana. E ele diz que todas as reuniões que eles começam, por exemplo, lá dentro, eles sempre perguntam sobre si, para as pessoas se abrirem, óbvio, quem quiser, falar das suas individualidades, problemas que estão passando, e abraçam, né, essas diversidades, essas questões das pessoas, antes de começar a falar de trabalho, porque eles acham importante criar esse ambiente seguro e essa empatia. E tudo isso com esse foco de acabar aí, né, com essa epidemia da solidão que a gente falou aqui. E aí a gente vai para um outro ponto aqui, que foi sobre conversa. É até engraçado a gente pensar que a gente vai ter que aprender a conversar, mas sim, estamos passando por esse momento no mundo que a gente vai ter que começar a ter conversas verdadeiras e que, de fato, se conectam. E uma das palestras que a gente teve lá foi do Charles Duhigg. Ele estava lançando esse livro, Supercomunicadores. O Charles, ele também escreveu aquele livro, Poder do Hábito. Acho que muita gente já deve ter lido, as pessoas gostam bastante dele. Ele é um cara que fala super bem. E ele começou a palestra dele, gente, com essa pergunta: qual a última vez que você chorou? O salão já parou, assim, ficou todo mundo, tipo, pensando, por que esse cara tá falando isso? E ele fez um exercício ali, convidou todo mundo de fazer essa pergunta profunda para uma pessoa desconhecida que estava sentado do lado. Foi ali 10 minutos de burburinho, muita falação dentro da sala. E realmente foi engraçado. Eu mesma conversei com uma pessoa do meu lado que eu não conhecia, por acaso era brasileiro, e ele me contou várias questões da vida dele que ele estava passando. Assim, foi um evento engraçado, assim, curioso. E esse assunto da conversa ganhou assim um status super importante dentro do evento, mas a gente falando das conversas de qualidade e atentas, né? Essa questão da atenção quando estamos conversando, né? Prestando atenção, ouvindo de fato as pessoas. E aí ele elencou 3 tipos de conversa que ele fala que é muito importante a gente entender qual que é o tipo de conversa que a gente vai ter para a gente conseguir criar essa reconexão. Então ele fala das conversas práticas, emocionais e sociais. Você quer passar, Paulo?
Então, as conversas práticas são as conversas em torno de algum planejamento, solução de problemas, são essas conversas que acontecem, inclusive, muito no trabalho, né, assim, que a gente precisa, tá, como que a gente resolve isso aqui, ó, tá acontecendo tal coisa. Então, é importante também quando as pessoas entendam os momentos, né, tipo, é esse tipo de conversa que a gente vai ter aqui. As conversas emocionais são essas conversas que são mais profundas para expressar sentimentos, o que está se sentindo. Algumas vezes ela não é para resolver um problema, às vezes é só sobre ouvir outra pessoa, sobre praticar e oferecer tanto empatia e compreensão. E as conversas sociais, que são as que exploram a identidades sociais e as relações da sociedade em geral. Aqui a gente tem muito questões como política, como futebol, enfim, que inclusive são talvez os pontos mais polêmicos e onde a gente está desaprendendo muito a conversar, né? Se a pessoa não pensa como eu penso, a gente já não tem conversa aqui, né? Inclusive, é uma coisa que se falou muito dentro também do festival e outras palestras, como é importante a gente encontrar elos entre as pessoas. A gente pode não concordar em muitas coisas, tem muitas coisas que a gente não pensa igual, mas tem assuntos que a gente vai se conectar. Por exemplo, né, todo mundo gosta de ver vídeo de gatinho, cachorro. Então, esses esportes, né, esses podem ser temas que são o início de assuntos, de conversas, e que a gente consegue começar a criar as conexões. Então, isso é bem legal. Como o Paulo falou, gente, tem um link de tudo depois para vocês verem. E algumas dessas palestras têm tradução em português, tá? Então, acho que é legal vocês saberem também, para quem tem questões com inglês aí, vai poder ver também. Então, para fechar, né, uma comunicação bem-sucedida requer o reconhecimento do tipo de conversa, como eu falei, para ter a correspondência entre as pessoas, e aí você ter uma conversa profunda, bacana, de fato ali verdadeira, e que vai fazer acontecer um bom bate-papo aí, vamos dizer assim. Aqui uma fala do Charles Duhigg, então saber reconhecer diferentes tipos de conversas e tê-las de forma recíproca é extremamente valioso. Provar que estamos ouvindo é importante porque mostra que queremos nos conectar, e isso é o mais importante para alcançar essa conexão de fato, né? Essa intenção do ouvido estar presente é muito importante. E a gente vem para um outro ponto aqui, que é sobre a ética, que foi o que me deixou mais animada esse ano dentro do SXSW, a gente ter começado a conversar sobre questões éticas quando a gente fala dos algoritmos, da inteligência artificial, de todas as tecnologias. E aí essa mulher maravilhosa fez uma palestra maravilhosa, todo mundo tem que assistir. Primeiro que ela dá um show falando, ela fala muito bem, que é a Dr. Joy Buolamwini, eu não sei se eu falei certo, mas ela é cientista fundadora da Liga da Justiça Algorítmica, ela foi considerada um talento pelo MIT, lá nos Estados Unidos, e ela tem um trabalho de pesquisa super legal sobre os danos que os códigos causam nas pessoas. E ela fala que os danos dos excluídos pelos códigos são irreversíveis, e ela já sabe, né, que os primeiros testes de IA já mostram quanto o código reproduz preconceitos e questões sociais e raciais. Então, existe aí, ela fala, as máquinas não são neutras, e elas não são neutras porque quem está programando, quem está desenhando ali, escrevendo o código, tem uma série de preconceitos, e em sua maioria são homens brancos, a gente sabe disso. Então, ela mostrou, por exemplo, uma pesquisa durante a palestra dela, que ela faz buscas por nomes super conhecidos, gente, Michelle Obama, Oprah, Serena Williams. Os algoritmos não reconhecem essas mulheres como mulheres, já começa por aí, elas reconhecem como homens. Então, tem uma questão de gênero aí também super forte, né? Além de toda uma questão também racial. Então, ela traz muito essa preocupação. E no festival tiveram muitas mesas falando sobre esses assuntos. Eu fui numa mesa muito legal que falava sobre o colonialismo dentro do código, que eram estudiosos dentro de universidades aí do mundo inteiro que estão falando sobre a importância de ter povos originários, negros, indianos, mulheres, todos na construção desse código. E aí ela traz pontos super importantes que eu acho que dá para passar sobre o que a gente tem que olhar nesse momento, né? Então, a proteção da privacidade e da identidade das pessoas. Então, a inteligência artificial deve ser desenvolvida e implementada de maneira rigorosa, né, para evitar qualquer tipo de distorção na representação de identidades. O combate ao preconceito sistêmico, então, precisa de regulação e precisa ter gente testando, regulando e apontando o que está aparecendo de errado.
Não dá para a gente olhar para isso achando que está tudo bem, o código é assim, não, precisa ter de fato essa observação. A importância do ativismo na regulação, né, ela fala sobre se os ativistas não falarem, não levantarem a mão sobre essas políticas, a tecnologia está crescendo exponencialmente, não vai dar tempo da gente corrigir esses problemas. Então, esse foi uma outra questão muito falada também. E a arte ser aí um fato, né? Os artistas usarem a inteligência artificial para dialogar e para trazer todos esses pontos para as pessoas, e da gente enfrentar aí o deepfake e a autenticidade das coisas. Essa regulação, mais uma vez, aparece aí como ponto super importante, porque a desinformação está aí. E essas ferramentas, enfim, elas estão acelerando tão rápido e elas estão tão perfeitas que está muito difícil a gente entender o que é verdade e o que não é. Até passando para o próximo ponto aqui, é sobre a inteligência artificial e o futuro da verdade, assim. Uma mesa aqui de jornalistas, estudiosos também de universidades americanas, falaram muito sobre como essa regulação das tecnologias precisa acontecer o quanto antes. Eles fizeram até um paralelo sobre medicamentos, assim, né? Se a indústria farmacêutica precisa passar, por exemplo, por uma rigorosa linha de testes, né? Tem toda uma série de pessoas que precisam saber sobre isso, né? Estudar mais sobre aquilo. A inteligência artificial deveria passar pelo mesmo tipo de regulação, né? Hoje a gente nem sabe como é esse código não é aberto, então é muito velado, não se sabe nada. Então isso é bem importante. Eles falaram muito sobre, não, é verdade, Maurício, e a internet também, né? E tem até esse ponto, assim, se falou muito sobre rede social, no sentido de que não foi feito nada em relação à regulação rede social ainda. E a gente já sabe alguns dos estragos das redes sociais hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um número de suicídios entre adolescentes absurdo por conta de uso de redes sociais. Então, e eles falam isso, se a gente não fizer isso com a inteligência artificial já, a gente vai ser atropelado e a gente só vai conseguir lidar com os problemas depois que tudo já tiver sido feito, né, já tido rolado. Então, tem essa importância. Até trouxe aqui uma foto da Kate Middleton. Por acaso, essa foto foi divulgada ali uns dias antes do SXSW, e se falou, e foi uma foto que foi divulgada pelo Palácio Real lá, e ela foi modificada, né? Ela foi feita por uso de inteligência artificial, e os jornalistas, os fotógrafos que olharam essa foto, de cara já perceberam todos os problemas. Isso também tem uma mudança aí dentro das redações jornalísticas, que eles estão formando jornalistas para conseguir identificar o que é falso e o que não é. Então, e eu fico até pensando, né, a gente vai ter que, nós humanos vamos ter que identificar, porque talvez a inteligência artificial não vai querer fazer esse trabalho para a gente, assim, né, então tem um ponto aí muito importante sobre isso a ser discutido. Até quando se fala do futuro da verdade, é que se a gente passar por um momento que tudo pode ser verdade, ou que eu acredito no que eu quiser, e aí, né, como é que a gente prova que as coisas são de fato realidade ou não, assim? Então vai para uma discussão super filosófica, se a gente quiser entrar aí, mas vamos para o próximo, que tem muita coisa para falar. E aí, quando a gente fala, né, de questões éticas, de diversidade, de solidão, etc., o futuro do trabalho é um dos pontos mais também falados. Toda essa mudança tecnológica vai afetar como a gente trabalha e vai afetar também como as empresas vão se organizar a partir de já. Gente, é óbvio que existe uma discussão sobre se algumas profissões vão acabar, se vai aumentar o desemprego. Isso se fala, e principalmente quando a gente pensa no sul global, né, a gente vai lidar com questões que talvez o norte, que é onde a gente estava ali discutindo, esses assuntos não entre tanto nesse aspecto, mas é óbvio que a gente tem que fazer essa reflexão. Mas aqui a gente trouxe muito o olhar do que se está falando sobre nós, do que a gente vai ter que olhar e pensar aí quando a gente falar de trabalho. Skills e cargos é uma delas, né? Se fala muito que vai sumir essa questão de você ser especialista em uma coisa, por exemplo, eu sou diretor de arte, eu só faço isso. Não, as empresas vão contratar você pelo seu skill. O que você é capaz de fazer? O que você tem de habilidade? E essas habilidades são várias, né? Podem ser habilidades sociais, podem ser habilidades, enfim, de organização, de processo. Isso vai ser importante, porque com as ferramentas todas de inteligência artificial, o caminho que a gente trabalhe cada vez mais sozinho e resolva todas as questões sozinhas. Então, a gente vai passar aí provavelmente por esse processo. Talvez não seja
tão de repente, ou que a gente vai ter essa percepção tão rápida, mas isso já está acontecendo em algumas empresas e algumas organizações. Se a gente trabalha mais sozinho, vem o ponto, de novo, das conexões reais, como eu falei. E aí tem uma questão da flexibilidade também, que foi muito discutida. As empresas estão voltando, em sua maioria, aí, a trabalhar dentro dos escritórios, mas falou muito da flexibilidade não só em relação ao home office, mas sobre as horas de trabalho, respeitando também questões, por exemplo, de mulheres, das novas gerações. As novas gerações não funcionam como a gente funciona com o pensamento do trabalho, então as coisas vão ser mesmo focadas em skills e no foco de resultados e entregas. Como você trabalha, de onde, que horas, não vai interessar, vai interessar o que você vai me entregar como produto final. Abraçar os conflitos, então a parte de gestão, ela passa a ser também muito olhando para as questões que estão acontecendo das dinâmicas da equipe, etc., e de reconciliação, de fato. A diversidade real, existe isso também, foi uma coisa bem falada, que é esse retrocesso em relação à diversidade dentro das empresas. E quando a gente fala diversidade aqui, a gente está falando de outras coisas também, e datismo e neurodiversidade foram 2 pontos muito falados. Para quem tem curiosidade aí sobre o assunto do trabalho, futuro do trabalho das organizações, vale procurar mais sobre isso também. E a questão da segurança psicológica, que é criar ambientes que são, de fato, acolhedores, seguros para as pessoas. Lembra que eu falei sobre solidão, sobre questões mentais? É por isso que isso aqui é tão importante dentro do espaço de trabalho, tá? Aqui eu recomendo vocês assistirem essa palestra da Amy Gallo. Ela fala como a gente pode se relacionar, trabalhar com pessoas difíceis. Tem uma questão aqui da gestão, mas tem uma questão também de como você lida com colegas de trabalho. É muito, muito, muito incrível. Assistam, eu acho que está traduzido também. Então, vale a pena. E é uma boa reflexão, fazer uma reflexão sobre si, vale a pena. E aí a gente vem para uma parte agora que vai mais para a parte criativa, sobre a importância de contar boas histórias. São muitos os cases, marcas que apresentam coisas dentro do SXSW, e é claro que se falou muito do desafio de captar a atenção das pessoas, construir boas histórias. E eu trouxe aqui uma marca que me chamou muita atenção dentro do evento, que foi a Liquid Death. Eu não conhecia essa marca. Ela é uma marca que vende água e chama Líquido da Morte. Já causa aí um estranhamento, mas eles têm realmente essa proposta de ser uma marca super divertida, engraçada. E é uma marca que nasce com propósito, né? O propósito tanto funcional, de murder your thirst, né? De matar a sua sede, mas também o propósito para o mundo, que é acabar com o plástico no mundo. Por isso que é uma água que ela é vendida em lata de alumínio. Então, eles tratam muito essa questão da reciclagem como ponto principal. E aí, gente, a coisa de contar uma boa história, né? Eles construíram um tom de voz para essa marca muito focado na comédia, no nonsense para trazer essa história. É uma narrativa que faz sentido, sem sentido, eu brinquei muito. E embalado com heavy metal, eles tiram sarro deles mesmos. É muito legal, assim, vale a pena vocês verem. Eu acho que tem um filme, eu coloquei aqui uma propaganda deles para vocês assistirem, para vocês entenderem um pouco do tom, do que é a proposta desses caras. Está com áudio, será? O som está saindo? Não. Introducing the Liquid Death Recycled Plastic Surgery Center. Hi. Ixi, travou. Vou tentar de novo. Tenta de novo, senão todo mundo pode The ultimate beach body. Well, luckily there's an infinite supply of plastic right here at the beach. Introducing the Liquid Death Recycled Plastic Surgery Center. Hi. Opa. Ixi, tá travando. Calma aí que eu vou Depois entrar no YouTube. descompartilhar. Deixa eu só achar vocês aqui. Eu vou abrir o arquivo de vídeo, que eu acho que deu algum erro aqui. Ah, pode ser. Que vale a pena. You want the ultimate. Não, ele tá com erro mesmo. Eu vou... Então, a gente passa o link depois para a galera assistir, mas vale muito a pena. E eu acho que o mais legal da marca, que também tem uma discussão aí acontecendo, é as marcas tirando o pé no ativismo, na verdade, e não querendo mais
falar muito de propósito, entrar em assuntos delicados. E existem algumas marcas que estão sendo aí mais corajosas, vamos dizer assim, como eles, de trazer isso de fato ali como um ponto importante da construção do negócio, né? Então isso é bem legal. Vamos tentar de novo aqui. Acho que agora vai dar certo. Estão vendo a tela? Sim. Do you want the ultimate beach body? Well, luckily there's an infinite supply of plastic right here at the beach. Introducing the Liquid Death Recycled Plastic Surgery Center. Hi, I'm comedian and board-certified plastic surgeon, Whitney Cummings. Did you know that plastic recycling is a myth? Research shows that only about 5% of plastic actually gets recycled. The rest winds up in landfills or oceans, but now it can wind up in you. Thanks to our proprietary and somewhat pain-free surgical method, a sexier planet begins with a sexier you. Now I'm practically oozing with beauty. Thanks, Liquid Death. Now we can use old plastic bottles to enhance anything. And I mean anything. The best part is, since plastic never breaks down, you'll look good long after you're dead. So come visit us at the Liquid Death Plastic Surgery Center today. And remember, I'm not just the spokesperson, I'm also a client. Boa, valeu a pena ver, né, gente? É completamente uma loucura. Procurem os vídeos deles. E, assim, eu gritava assistindo, que eu falava, não é possível que eu tô vendo isso, assim, mas a mensagem tá ali, né? É isso, é louco, é crazy, é nonsense, não é real, mas é real. E traz a questão, e você fica com a mensagem ali da importância da redução do plástico no mundo, assim. Então, enfim, vejam as coisas da Liquid Death, que é bem legal. E aí a gente vai passar para uma próxima já, eu acho que eu já estou terminando aqui a minha parte, que é sobre por que contamos histórias que contamos. O The Daniels, que são diretores daquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ganharam o Oscar, né, o ano passado, de melhor filme. Para mim, eles fizeram um dos melhores painéis do festival, falando sobre criatividade, e eles dividiram um pouco como é o processo criativo deles, para criar tudo o que eles fazem. E eles trouxeram esse conceito de Ikigai, e até quando eles abriram esse diagrama aqui, ficou todo mundo, eita, para onde vai esse papo aqui, né? Onde esses caras estão indo? E, na verdade, eles conseguem, a partir desse diagrama, mostrar tudo que eles trazem, das paixões, do que eles gostam, das vivências, porque eles fazem com muita consciência. Então, vocês vão ver aqui que o diagrama é dividido, né? O que você gosta, o que o mundo precisa, para que você é pago, e no que você é bom. E dentro disso existem intersecções. Então, eles têm muita clareza. Então, eles falam, a gente faz propaganda, por exemplo, eles fazem filme para a TV. E isso eles fazem porque eles ganham dinheiro com isso, eles são pagos por isso, mas a paixão deles mesmo é cinema. Mas eles conseguem equilibrar tudo isso e também criar propósito, missão, a vocação deles, o que é a profissão. Isso aqui é mais um diagrama que também acho que dá para trazer para a vida, tanto em processos criativos, mas também da gente conseguir olhar para a gente com propósito, o que a gente quer fazer para o mundo. Assim, a gente tem uma coisa bem bacana para trazer para a prática, de fato. E aí eles trouxeram uma reflexão super bacana sobre inteligência artificial, aquela coisa que todo mundo levanta e bate palma. Quer passar a Paula? Eu leio aqui a fala deles, que foi, você está usando inteligência artificial para tentar criar o mundo em que você quer viver? Você está usando para aumentar a produtividade na sua vida e poder focar nas coisas que realmente importam para você? Ou você está fazendo apenas mais dinheiro para bilionários? Se alguém te disser que usar inteligência artificial não traz efeitos colaterais, é algo ótimo, entre nesse barco. Eu quero dizer que isso é uma besteira absurda, isso não é verdade. E nós deveríamos estar discutindo de maneira profunda e muito cuidadosa sobre como deveríamos implementar isso em nossas vidas. Eu acho que isso é muito legal, resume muito o meu sentimento dentro também ali do South by Southwest, e eu acho que é muita reflexão que a gente está trazendo aqui, que o Paulo também falou, óbvio, trazendo todas aqueles 3 tecnologias que a gente falou.
E aí, sobre economia criativa, aqui eu vou passar bem rápido, mas também foi um ponto super importante, falado muito sobre como os creators são parte importante de tudo que se cria hoje, tanto para as marcas, mas também em relação à sociedade, né? E eles trouxeram alguns pontos de atenção em tudo que eles fazem. Se quiser abrir tudo, Paulo, porque eu não acho que não preciso passar tudo para não demorar tanto, mas eles levantaram muito a questão dos algoritmos, a mudança do algoritmo toda hora, como isso atrapalha eles a criar relação para as comunidades, principalmente quem está há muito tempo na internet, viveu as comunidades de verdade, né? Saudades Orkut. Eles têm muita dificuldade hoje de criar essa conexão. E também falaram muito sobre a questão de não querem mais também só ganhar dinheiro valendo-se de discurso, falando para as marcas, né? Vocês não podem ganhar dinheiro só valendo-se de discursos por um momento, mas não ser um aliado de verdade, fazer alguma coisa que faz diferença. De fato. Então, essa questão de como as marcas estão se relacionando com os creators foi muito apontada, muito discutida, e aí, até pode passar para a próxima, Paulo, a Dylan Mulvaney, ela é uma influencer trans, eu não sei se vocês acompanharam esse case da Bud Light, mas ela participou de uma campanha da Bud Light que ela estava numa latinha mesmo da Bud Light, que é uma cerveja americana. Esse comercial, quando foi divulgado, sofreu muito hate, e ela foi muito exposta, né? Ela estava ali, enfim, como uma mulher numa propaganda, mas a quantidade de hating que ela recebeu foi do nível dela não conseguir nem sair de casa, gente, e a Bud Light não fez nenhum pronunciamento apoiando ela em nenhum momento, assim. Então, foi um caso do que não fazer, ela ficou muito exposta, e mostra como se coloca, né, essa diversidade de um jeito sem pensar como você inclui isso, e também lidar com as consequências e apoiar essas pessoas, estar junto dessas comunidades, né? Então, isso é um ponto super importante. E ela fala um pouco sobre pensando a longo prazo. Então, ela fala sobre jogo o jogo longo, porque essas coisas acontecem rapidamente, os boicotes podem durar um dia, uma semana. Então, ela estava falando sobre o boicote a Bud Light por ela ter aparecido. Mas, se você realmente olhar o cenário macro, a geração Z é tão clara, receptiva e avança nessa direção. Eventualmente, eles serão seus consumidores e sempre se lembrarão do que foi ou não foi dito quando essas coisas aconteceram. Então, se tem um boicote do lado, né, tem todo um outro lado também de pessoas que estão olhando para isso como uma forma de, tipo, essa marca não é legal. Então, existe uma responsabilidade aí muito importante das marcas ao envolver os creators também, essas pessoas dentro das suas histórias, tá? Eu acho que tudo. Fê? Oi. Eu queria só fazer um grifo aqui, porque a gente fala muito também aqui na Gira DAO, tem muita gente que trabalha ou tem interesse em Web3 e comunidades governadas via Web3, blockchain, né, Loyalty 3.0, e como a palestra foi sobre foi com o CEO da Patreon, né, o Jack Conte, que a Patreon é justamente uma plataforma de comunidade, onde os creators, músicos, artistas podem se relacionar diretamente com o seu público, sem ter que passar pelo filtro do algoritmo. Então, muito se falou sobre a questão dos superfãs, né? Então, como você cria relacionamento direto com os superfãs, seja de um creator, de um artista, ou até de uma marca, para você ter um vínculo mais profundo do que hoje você tem via Instagram, via TikTok, via Twitter, ou o que quer que seja, só para fazer esse grifo aqui. Ótimo, boa. Obrigada. Aí agora é com você. Bom, e aí, gente, a gente falou muito sobre essa questão de relacionamento, né, desse elo perdido, e a gente vai falar um pouquinho também, claro, naturalmente, sobre essa parte de convergência tecnológica. Eu acho que o grande insight aqui que vale deixar na mesa sobre tecnologia, apesar de AI ser um dos temas mais falados dentro do festival, eu acho que a grande reflexão é sobre convergência, né? Não é uma grande tecnologia que está transformando a nossa vida, que está transformando os mercados de trabalho, a forma como a gente se relaciona. Na verdade, é um conjunto dessas tecnologias, né? Então, a gente tem uma visão mais sistêmica e como essas partes se relacionam, né? Então, a soma das partes é maior do que o todo, porque num pensamento cartesiano, linear, a gente soma só as partes, mas a gente não considera a relação entre elas, né? Então, aqui é uma brincadeira, uma provocação para a gente considerar essa relação, essa visão mais sistêmica.
né? E aí a gente abre com uma fala da Amy Webb, que trouxe esse conceito. A Amy Webb ela é muito versátil, ela fala muito bem, e ela traz os termos de uma forma marketeada, de uma forma muito legal, né? Então, assim, ela trouxe que a gente está vivendo esse super ciclo tecnológico, né? Onde várias tecnologias estão convergindo e ajudando a transformar a nossa sociedade. E ela nos coloca aí, independente de faixa etária, do ano que a gente nasceu, dos subgrupos geracionais, ela coloca todo mundo que está vivendo nessa era como a geração T, ou seja, a geração da transição. Então, ela coloca no nosso colo, ó, vai caber a gente que está aqui inserido nesse contexto, fazer essa transformação, vivenciar essa transformação e construir essa visão de futuro que a gente deseja, né? E falando que essas próximas gerações, elas vão ser muito diferentes do que as gerações que vivem atualmente. Se a gente já tem uma diferença enorme entre geração X e geração Z, por exemplo, imagina após esse grande superciclo tecnológico, como que vai ser a diferença comportamental, né? E AI sendo realmente uma tecnologia das protagonistas, mas não só ela, né? Aqui ela elenca 3 grandes tecnologias, que, na verdade, vou dizer que são 3 grandes temas, porque dentro de cada um desses temas cabem muitas tecnologias, né? Então, ela coloca aqui inteligência artificial, ecossistemas conectados e biotecnologia. Então, dentro de inteligência artificial, você tem desde a inteligência artificial generativa, mas você tem inteligência artificial multimodal, você tem a inteligência artificial que já vem se desenvolvendo há décadas, que não é a generativa, você tem a questão da computação também, da capacidade computacional para isso acontecer, a parte de ecossistemas conectados, você tem desde os devices conectados, internet das coisas, mas também a parte de XR, né, de spatial computing, de metaverso, e de blockchain, por exemplo, de Web3 como um todo, e a parte de biotecnologia, né, que entra também um caminhão de outras coisas, né. A gente teve um painel com o Peter Deng, que é o head do ChatGPT, e ele trouxe uma visão muito prática, assim, do AI generativo, né. Então, ele fala assim, que a nossa mente está muito ocupada atualmente, e que a gente precisa de tempo para explorar ideias, arquitetar dentro da nossa mente e dar uma pausa, e que a AI generativa ela pode nos liberar para atingir esses níveis mais altos de pensamento. Claro que, gente, ele tem um viés, ele representa uma companhia que hoje é uma companhia expoente dessa transformação via AI generativa, ele vai trazer uma visão bastante positiva. Até o entrevistador desse painel provocou muito ele a respeito dessa questão dos pontos, aspectos negativos, da centralização, da proteção intelectual, da tecnologia, e ele foi muito bem treinado durante o painel. Quem assistir vai perceber que ele está muito bem treinado para dar as respostas mais seguras, mais safe ali, né? Eu trouxe essa tabela, que é muito interessante, que também veio do relatório de futuro da Amy Webb, porque ela lista nas colunas as diferentes tecnologias dentro daquelas 3 categorias que ela elencou, mas nas linhas ela tem as diferentes indústrias. E aí você tem uma graduação por cores, onde o azulzinho mais claro é mais curto prazo, e onde o roxinho é mais médio prazo, e o vermelhinho, roxo escuro, vermelho, é mais longo prazo. Então, aqui a gente consegue ver um termômetro de como as diferentes tecnologias vão impactar nos diferentes setores, se é mais no curto, ou se é mais no médio ou no longo prazo. Então, quando a gente olha para as 2 primeiras colunas, AI generativa e AI, você vê que está tudo já impactando no curto prazo. Quando a gente vai para as outras tecnologias, né, bioengenharia, por exemplo, você tem setores que estão mais impactados no curto prazo, como a questão da agricultura, governo e políticas públicas, a questão da saúde, mas você tem outras indústrias que no longo prazo somente vão olhar para isso, então questão de mídia e entretenimento, de notícias, etc., né? Então, só para dar uns exemplos. Essa é uma planilha, essa é uma tabela muito legal,
para vocês depois explorarem com calma, veem as tecnologias que interessam a vocês e dar uma brincada, né, dar uma analisada. E a gente deixou no final do PDF um link para quem quiser baixar esses relatórios do Future Today Institute, que é a empresa da MWeb, que, nossa, tem um relatório para cada uma dessas colunas aí, né? Então, para quem quiser se aprofundar em uma dessas tecnologias, eles têm um relatório super extenso para cada uma delas, tá? Eu trouxe também aqui a questão das 10 tecnologias, das 10 principais tecnologias do ano, segundo a revista MIT Technology Review. Eles fazem esse ranking todos os anos. Teve uma palestra da CEO da MIT Technology Review, que é a Elizabeth Branson. Ela trouxe e falou um pouquinho sobre essas 10 tecnologias, que são a inteligência artificial em todos os lugares, o avanço das placas solares, ou seja, do quanto hoje as placas solares elas têm uma perda de eficiência, do quanto de energia elas conseguem reter, né? Então, esse avanço de placas solares hoje está conseguindo reter mais energia e ser mais eficiente, e também placas que são mais modulares, que não são tão rígidas. Ela traz a questão do Apple Vision Pro, não como a tecnologia da Apple em si, mas como uma grande empresa. Hoje a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, em termos econômicos, como a empresa mais valiosa do mundo apostando na computação espacial, ou seja, inaugurando uma nova era que tende a popularizar cada vez mais a computação espacial, né? A gente sabe que é uma coisa que não vai acontecer no curtíssimo prazo, mas que agora começa a ter mais estímulos, mais aplicação, mais equipamentos a respeito. O avanço dos medicamentos para perda de peso, a gente teve um sucesso enorme daquele Ozempic, né? Muito se falou sobre Ozempic no festival, e até uma dicotomia, né, de pessoas que não precisariam usar o medicamento, mas estão utilizando para perder peso no curto prazo, né? Então fica aquele paradoxo também entre eu me cuidar naturalmente, eu consumir, ter hábitos de vida saudável, consumir comidas nutritivas, ou eu utilizar atalhos como esses tipos de medicamento para perda de peso. Mas o fato é que eles estão, que é uma realidade, e que nos Estados Unidos até as empresas alimentícias estão desenvolvendo alimentos para quem utiliza esses medicamentos. A questão das inovações de energia geotérmica, né, cada vez mais a tecnologia está permitindo acessar a energia geotérmica através de uma maior profundidade de escavações. Tudo isso tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Então, a gente sempre tem que considerar a tecnologia natural e a tecnologia científica, e também a questão ética, fazendo essa relação. Os chiplets, que são pequenos processadores, muito menores do que os processadores que a gente conhece hoje, e que, além de serem super pequenos, eles podem ser encadeados, ou seja, eles podem ser criados, uma rede desses pequenos processadores que permite uma capacidade computacional muito grande. A questão dos avanços na edição genética, que é o CRISPR, ela comentou de uma tecnologia que já foi autorizada nos Estados Unidos ou no Reino Unido, se eu não me engano, onde você tem uma doença autoimune que já foi autorizada a ser tratada com um medicamento desenvolvido através dessa tecnologia de edição genética. A gente tem os computadores em exaescala, que são computadores que não são computadores quânticos, mas são computadores com uma capacidade de processamento muito alta, e que vão permitir também, quando a gente tem esse contexto de internet das coisas, de cidades conectadas, de cirurgias à distância, a gente demanda uma infraestrutura com um poder computacional muito maior, e esse tipo de tecnologia está já disponível e está sendo propagada. A questão das bombas de calor em alta demanda, também com a nossa necessidade de transição energética, com a questão de eficiência energética ou de crises energéticas do petróleo, do gás natural por conta das guerras, essas tecnologias de energia limpa ou de transferência de calor também estão se acelerando demais. E ela comentou também das alternativas ao Twitter, né? Com todas as lambanças que o Elon Musk vem fazendo, né? E a gente tem mais recentemente também
uma questão envolvendo o nosso país aqui, sistema judiciário, etc., ela trouxe que cada vez mais as empresas e as pessoas estão buscando outras alternativas ao Twitter. Vale a pena ver esse painel. Na capinha aqui da revista também tem um link para o site do MIT, onde fala um pouquinho em texto sobre essas tecnologias, e tem o link para a palestra. Trouxe também a Sandy Carter, que ela é uma pessoa bastante influente no meio da tecnologia e da inovação, e já há muitos anos faz palestras no South by Southwest. Ela trouxe 7 tendências que governam essa interseção. Está pretendendo adotar o uso de AI generativa, e que a AI generativa ela vai impulsionar várias outras tecnologias, como a parte de criptomoedas, de blockchain, e também um aumento do volume de dados. Ela traz essa questão da gente ser multimodal e da gente pensar multimodal, ou seja, hoje a AI não é só texto, ela é imagem, ela é voz, ela é dados, ela é vídeo. Isso muda a dinâmica como a gente se relaciona com a tecnologia, como a gente se relaciona com o nosso trabalho. Então, é preciso entender e explorar essa capacidade de se tornar líder multimodal. Ela traz também essa questão de que cada vez mais os ambientes digitais estão em alta, seja para pesquisa e desenvolvimento, seja para medicina, seja para educação, né, ou seja para entretenimento, que isso está acontecendo numa escala já real. Inclusive trouxe exemplos de digital companions, né, que são acompanhantes digitais para pessoas, por exemplo, de idosos que moram sozinhos, que demandam uma companhia. Então já tem serviços de AI que estão suprindo um pouco dessa demanda, né? E que tudo está sendo replicado digitalmente. Então, essa coisa dos gêmeos digitais, dos avatares, né? Muito se tem visto por aí sobre como eu crio o gêmeo do Paulo, da Fernanda, para que possa gerar conteúdo. Tudo isso está trazendo uma série de novas oportunidades e que ela diz que é preciso testar essas inovações na prática, né? E, por fim, que tudo pode ser tokenizado, que tudo que pode e vai ser tokenizado, fala muito dessa convergência da tecnologia e que vai ganhar quem souber lidar com os problemas da AI. Então, essa coisa da falta de confiança, do viés, da ética, que isso também vai impulsionar uma série de discursos, de explorações e de novas tecnologias para sanar isso, né? A questão do deepfake também. Então, muito legal esse estudo que a Sandy Carter traz. Vou fazer um errinho aqui. Eu trouxe essa fala do Ian Beckcraft, né? Eu vou primeiro trazer a fala dele e depois dar a minha opinião, né? Ele fala que a tecnologia de hoje evolui de forma exponencial e os humanos não foram feitos para ver e pensar de forma exponencial. Precisamos criar modelos mentais para o mundo em que vivemos. A palestra dele, que é o Billion Dollar Teams, que é como você criar uma startup bilionária sem ter nenhum funcionário, basicamente sozinho, usando AI, foi uma das palestras mais populares do South by Southwest. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver que é o vídeo que tem uma das maiores visualizações, o que só corrobora aquela visão que a gente trouxe no início de que a tecnocracia ainda é uma visão de mundo bastante dominante, né? Eu discordo muito sobre o que ele trouxe na palestra dele. Eu acho que ele traz um viés muito econômico, materialista, científico e desconsiderando vários outros aspectos, mas ele traz esse ponto de que como a gente, como seres humanos, pode repensar e acompanhar um pouco essa evolução tecnológica, né? Mas eu acho que vale ver a palestra e tirar cada um e cada uma tira suas próprias conclusões, né? E outros temas que foram abordados aqui, que nós não vamos entrar em profundidade, mas a gente deixa o link também para as palestras, que foi a questão da computação quântica. Muito se falou de computação quântica, mas não como a substituição da computação atual, porque trouxeram que elas resolvem diferentes problemas e dores, né? Então, até fizeram analogia. Você não vai usar um foguete para resolver todos os problemas do seu dia a dia, mas você vai usar um foguete para resolver problemas complexos, mas não para uso cotidiano. Então, falou que o futuro, aí, a próximos 5, 10 anos, é de uma coexistência da computação quântica com a computação clássica.
Para quem gosta de Web3, de cripto, de blockchain, a computação quântica ela vai repensar a criptografia, né? Então, muito se foi dito também sobre o quanto a criptografia das criptomoedas, das blockchains, está preparado para a computação quântica, que também vai impulsionar aí uma maior segurança, uma maior evolução da blockchain e das criptomoedas com a evolução da computação quântica. Esse é um ponto para a gente acompanhar. Falou-se muito sobre drone delivery, aí eu trouxe um dado aqui da DroneUp, que completou 1 milhão de entregas em 7 estados dos Estados Unidos no último ano, e que alcançou mais de 4 milhões de famílias globalmente, focando muito nessas entregas de last mile, né, de 30 minutos ou menos, ou seja, já tem pilotos nos Estados Unidos, já tem pilotos ao redor do mundo. Fica um desafio também regulatório, de ambiente aeroespacial, como que a gente organiza esse caos de um monte de equipamentos autônomos andando por aí junto com a gente nas cidades, né? E a questão dos carros autônomos também. A Waymo, ela trouxe um painel falando muito sobre como eles estão escalando esses serviços de carros autônomos nos Estados Unidos. Então, eles já estão em Phoenix, já estão em São Francisco, em Los Angeles, estavam inaugurando lá no evento a entrada deles em Austin, e trazendo, claro, no viés deles de que os carros autônomos são bastante seguros e que eles estão um índice de segurança e de confiabilidade muito alto em relação aos serviços. E trouxemos também a questão do cérebro em nuvem, né? O Ray Kurzweil, que é um futurista bastante renomado, ele traz na sua palestra, no seu livro, né, Singularities Near, ele traz um pouquinho como que a AI vai, na visão dele, ter essa simbiose também com a humanidade, e ele colocou que até 2045 a gente vai ser capaz de amplificar a nossa capacidade cerebral, conectando-se em nuvem para trazer novos aprendizados, novos dados, seria nosso cérebro expandido, né? Então, trouxe esses outros temas aqui que são bem interessantes. E aí a gente vai para uma parte já mais final da nossa apresentação, que tá bom, e como que a gente faz as pazes com o que a gente está chamando aqui a mãe de todas as tecnologias, né? Que nada mais é do que a natureza. Se vocês olharem naquele gráfico que a gente fez lá no início, a tecnologia natural, ela contém todas as outras tecnologias, né? Mas por uma visão de mundo ainda tecnocêntrica, ainda muito governada por interesses econômicos, a gente vem perpetuando uma narrativa de que a natureza é recurso, né? Então, se a natureza é recurso, a gente explora esses recursos para o nosso interesse, né? Então, aqui a gente traz uma proposta de temas que tentam mudar um pouco esse paradigma, né? Então, muitos falam de mudanças climáticas. A Colette Pichon, eu não sei se é assim que a gente fala o nome dela, ela é americana, ela é do sul dos Estados Unidos, sofreu bastante com o furacão Katrina, e ela traz muito essa questão da busca por energias limpas. Você viu o Rio Grande do Sul como está? Por fontes sustentáveis, essa corrida por tecnologias mais eficazes, mas que também considerem as comunidades e não só a tecnologia por si. Ela fala que as empresas estão jogando para 2050, né, mas que a nossa data limite é 2030. Ela destacou essa importância de ouvir as vozes das comunidades, né, porque são essas comunidades, sobretudo as mais vulneráveis, que acabam sofrendo mais com essa questão do que a gente pode chamar de racismo ecológico, né, com inundações, com ondas de calor e desapropriação, não só nos Estados Unidos, mas a gente vive isso no Brasil também bastante intensamente, e que governo e empresas têm que se responsabilizar pelo impacto e devolver isso para as comunidades, envolver as comunidades nisso, né? Então, tem a palestra dela, que é o Achieving Climate Justice Through Black Liberation, que é bem bacana. A gente teve a Chai Suruí, que é uma liderança indígena brasileira, num painel super interessante, junto com a Colette e com a diretora de sustentabilidade da Natura. E a Chai trouxe uma visão muito interessante, né, falando que as comunidades indígenas são as primeiras a sofrer as consequências da emergência climática, né, como eu mencionei no slide anterior. E nós sabemos que o futuro é ancestral. Precisamos trazer o que já conhecemos,
podemos unir o conhecimento ancestral e a tecnologia para mudar o mundo, né? Então, ela traz essa visão de que vale a pena conectar a sabedoria ancestral com a tecnologia numa visão em prol de preservação. E a gente teve um pouco dos painéis, que aí é mais sobre Hollywood e o ativismo, e aí protagonizado pela Jane Fonda, né, que fala que nós somos a primeira geração a experimentar os efeitos da crise climática e somos a última geração que pode fazer algo sobre isso, né? E ela trouxe uma fala bastante forte, bastante incomodada e contundente, de que a gente deve se unir, a gente deve juntar as forças e se organizar de uma forma estruturada para promover essa mudança, né? Aos criativos deixo o convite, faça o que você sabe fazer de melhor para se juntar à luta ambiental. E aí tem esse painel que é o Hollywood e ativismo, os insights com a Jane Fonda, David Fenton e a Sweta Chakraborty, que fala um pouquinho sobre essa questão das mudanças climáticas também. E a gente juntou esses 3 painéis e trouxe 6 grandes pontos aqui que vale a gente abordar desses 3 painéis em conjunto, né? Primeiro que a sustentabilidade, ela não é só local e não é só global, ela entra nesse conceito do glocal, né? Então, que a conservação e a biodiversidade, elas requerem uma abordagem que respeita os ciclos naturais e os impactos humanos, unindo esforços globais e práticas locais. Para dar um exemplo, né, a gente tem toneladas de areia que vem do deserto do Saara e que vão parar na Amazônia todos os anos, né? Então, essa migração dos resíduos climática, dos componentes, ela não tem fronteiras, por isso que traz muito esse conceito do glocal, né? Fala muito de ativismo também, da gente usar o ativismo para impulsionar essas mudanças sustentáveis e regenerativas, né, convocando aí indivíduos e comunidades a transformar essa conscientização em ação direta e significativa. Então, a importância do ativismo para promover mudanças mesmo, em regulação, em consciência, o impacto nas comunidades locais, que a gente não pode mais desconsiderar ou criar leis, ou criar incentivos, sem ouvir e sem envolver as comunidades locais. A gente deve colaborar com as comunidades locais para criar essas novas alternativas, né? O engajamento corporativo, também o poder do capital privado e da iniciativa privada nessa transformação. O painel com a Chai Suruí, junto com a Natura, foi muito bacana e muito inspirador nisso. A Natura é uma grande empresa listada em bolsa, uma liderança global no seu setor, mas que consegue equilibrar a questão do lucro com a questão da responsabilidade também. A educação e a sensibilização pública, né, o quanto que essa questão da comunicação e da educação são fundamentais. A gente tem agora, aqui no Brasil, um projeto de lei que, por exemplo, visa influenciar a educação ambiental dentro das escolas desde cedo. Então, esse tipo de iniciativa pública e de iniciativa civil e junto com a iniciativa privada para trazer consciência, para trazer a ciência e tecnologia para perto do desenvolvimento sustentável e, claro, política e legislação. A gente sabe que tem um ponto de tensão muito grande, né, entre diferentes grupos de interesse, mas a gente realmente trazer a consciência, trazer educação, ativismo para influenciar nessa questão regulatória, nessa questão de legislação também. E aí, por fim, a gente entra na parte de agricultura regenerativa. Teve uma palestra muito bacana com o Doug Fine, que é um americano que trabalha muito sobre permacultura. Ele chama de policultura, que cresça solo ou morra, né? Ele fala muito da importância de adotar essas práticas agrícolas regenerativas. Ele fala muito da policultura, que é você emular a natureza no seu cultivo, então você sair da monocultura, você fomentar o cultivo local para promover a saúde do solo, aumentar a biodiversidade e fortalecer a resiliência dos sistemas agrícolas, né? Então ele traz esse conceito da policultura, que é você cultivar muitas espécies, você não usar insumos químicos e minimizar também essa questão da cadeia de suprimentos hoje que viaja ao mundo, né? Desde fertilizantes até os próprios alimentos que vão perdendo a sua vitalidade quando eles viajam de um canto para outro do mundo. Então ele incentiva muito essa prática local. E ele traz um dado super interessante, que
se a gente pegasse 30% das terras que hoje já são cultiváveis ou cultivadas, e se a gente revertesse essas terras para esse conceito de policultura, que a gente teria já um aumento considerável na captura de carbono, capaz de atingir as metas aí de desenvolvimento sustentável para 2030. Então, ele fala que a gente só precisa de 30% desse solo para conseguir fazer a regeneração que a gente tanto precisa. Então, ponto de vista super interessante que ele traz aí. E aí, a gente traz também uma visão dos psicodélicos. A gente teve 2 palestras sobre psicodélicos que a gente assistiu, que uma é o Psychedelic Leadership and System Change, curiosamente protagonizada por uma vice-presidente executiva do Google, junto com um acadêmico que realizou uma pesquisa com líderes executivos do mundo todo, e a gente teve também a palestra que é o Abastecendo a Sua Imaginação e Criatividade com Psicodélicos. A gente juntou essas 2 palestras para trazer 6 insights aí também a respeito dessa tecnologia que é milenar, né? Então, foi trazido que os psicodélicos, eles já estão na nossa sociedade há milênios, né? Que os povos ancestrais usam psicodélicos há milênios, seja a ayahuasca, seja a iboga na África, seja a questão de cogumelos na América Central, por exemplo, e que tem um papel super importante cultural da nossa humanidade, né? Que a gente passou um período aí onde a gente combateu os psicodélicos, né? Sobretudo nos anos 60 e 70, e que agora a gente está tendo essa renascença, né? A questão dos psicodélicos e a criatividade, então hoje você tem muito o conceito das microdoses, né? Que podem ampliar essa capacidade mental, conectar ideias de maneiras novas e superando bloqueios criativos, gerando novas soluções inovadoras e também combatendo depressão, esse tipo de coisa. Foi falado sobre essa pesquisa dos psicodélicos e da liderança transformacional, então eles fizeram uma imersão com vários executivos ao longo de alguns dias, e depois eles acompanharam esses executivos ao longo de um ano para saber como que eles estavam lidando com o pós-tratamento aí com psicodélicos, e foi muito relatado a questão de uma maior empatia, de uma visão sistêmica mais firme, de um relacionamento no trabalho, um relacionamento pessoal bastante positivo, e também pesquisaram não só os líderes, mas também as pessoas lideradas dessas pessoas, ou seja, foi uma pesquisa que foi inédita nesse contexto e que vale a pena também dar uma olhadinha. A gente tem um desafio muito grande, cultural também, sistêmico, de como integrar os psicodélicos nos sistemas existentes. Ainda tem muito preconceito com relação a isso, mas a gente precisa avançar em questões regulatórias, em questões também da iniciativa privada, para a gente conseguir integrar isso e potencializar o seu uso de forma responsável. Falou-se muito sobre o impacto dos psicodélicos na saúde mental, sobretudo para quem tem depressão, para quem tem estresse pós-traumático, e a alta capacidade desses psicodélicos em trazer uma reconexão emocional e uma melhora significativa pós-tratamento. E também se falou muito sobre a ética no uso comercial desses psicodélicos, né? Porque eles são de fácil cultivo, de fácil extração, então eles vão muito de encontro à indústria farmacêutica alopática, né? Que não consegue ter uma escala, né? E a indústria farmacêutica por si, pela sua dinâmica também, como ela está estabelecida, quanto menos pessoas curadas ela tiver, mais remédio se vende, né? Então, a questão de você precisar de poucas doses, de você precisar de tratamentos mais intensivos e menos volume, você ter pessoas mais curadas de depressão, de estresse pós-traumático ou de saúde emocional, isso vai de encontro também com os interesses aí da grande indústria. Ficou essa questão também como um ponto de chave aí para a gente resolver. Recomendo muito essas duas palestras. Outros temas que foram abordados foi a economia azul, que é a economia dos oceanos, que avança bastante, mas ainda depende de muito desenvolvimento de um capital intensivo e também de um desenvolvimento sociotécnico, né, para não ir lá só e colocar
tecnologia no oceano, e aí destruir coral, destruir vida marinha, ou acabar com o sustento de comunidades que vivem do oceano, por exemplo. Falou-se muito de questões energéticas junto com a tecnologia, o quanto a tecnologia, a inteligência artificial pode potencializar a questão das energias renováveis. Foi trazido à tona um ponto de energia nuclear, energia nuclear que está com um investimento em ordem de 4 bilhões ao ano, e que ela tem uma altíssima eficiência, apesar de ter também um altíssimo risco, mas que vários países como os Estados Unidos e a China estão desenvolvendo projetos bastante avançados de energia nuclear, que também fica esse aspecto positivo e negativo, né? E que o custo da inteligência artificial ele está intimamente ligado ao custo da energia, ou seja, é uma necessidade da ciência melhorar também a eficiência energética. Teve também uma palestra sobre como nós nos tornamos pessoas plásticas, que foi super importante e que gerou bastante incômodo. É um documentário canadense que estreou no festival. Eles trouxeram dados como que a metade de todo o plástico produzido durante a era humana foi produzido nos últimos 15 anos, ou seja, é muito volume de plástico que a gente está produzindo, e esse material ele fica 100, 200, 300 anos na atmosfera, somente 5% desse plástico é reciclável, reciclado efetivamente, e que 40% de todo o plástico produzido é o plástico single use, ou seja, aquele plástico que a gente usa e logo joga fora, né? Então, que a gente vem despejando plástico no meio ambiente a uma velocidade que ela é muito exponencial e ela é impossível de dar certo, né? E falou-se muito sobre um evento que está acontecendo agora no Canadá para tentar desenhar um tratado global sobre os plásticos ali, que é um evento capitaneado pela ONU. Tem o link aqui do áudio da palestra sobre o documentário Plastic People, é bem legal. E falou-se também sobre lixo espacial, né, que a NASA vem se preparando para essa gestão de resíduos fora da Terra, que atualmente a gente já tem 900 mil objetos em órbita da Terra que podem ser considerados aí como lixo espacial. E, por fim, aqui, deixando algumas reflexões finais, foi muito falado sobre resiliência, né? Resiliência foi a grande palavra do SXSW 2024. A gente tem a palestra do Singram Singh, que trouxe uma visão muito bacana sobre resiliência e compaixão. Fê, eu vou deixar com você aqui essas reflexões finais, que foi um texto de autoria sua aqui para você falar para a gente. Ah, não, legal, boa. Como o Paulo falou, acho que resiliência foi a palavra. Dentro de todo esse cenário que a gente está falando, a resiliência vai ser importante, e ele traz um novo significado em relação à resiliência, que é reconhecer os desafios que a gente, né, que surgem, que a gente tem que lidar, e que a gente pode navegar pela diversidade, reivindicando nossa capacidade de agir diante delas. E ele fala muito da importância da coragem também, né, da vulnerabilidade para isso. E essa prática vem muito de uma prática de fato interna, é menos sobre a resiliência, né? Não é sobre os outros, é sobre nós mesmos, assim. Para ter muito cuidado sobre nós mesmos, sobre a nossa saúde mental, sobre a prática da atenção, sobre a gente estar ouvindo as pessoas, sobre ter esses momentos de conexão. E aí ele traz essa frase, né? Resiliência não é simplesmente uma coisa que você anuncia, não é uma coisa que você faz. Requer transformação interior, uma mudança que acontece dentro de você. É uma musculatura que você precisa construir. Ou seja, ninguém vai ser resiliente de uma hora para outra. Isso, de fato, tem que ser construído. E essa prática, né, e isso passa também pela prática da compaixão, da empatia, ela tem que ser feita todo dia, né? Então, vamos aproveitar do nosso lugar privilegiado para nos cuidar. A gente sabe que não é fácil para todo mundo, mas partir desse cuidado, ter empatia consigo também, né, e com os outros, para ir construindo essa musculatura aí para sermos mais resilientes. Isso aqui a gente vai passar? Aqui é só para apontar que, assim, né, a gente, acho que vale esse grifo,
de que o SX ele ainda tem uma visão muito americana e autocentrada, né? Então, assim, apesar da gente ter percorrido várias coisas interessantes, a gente ainda vê uma falta de diversidade, representatividade, sobretudo outras vozes que não sejam americanas ou descendentes de americanos no festival, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente destacar. E tem uma palestra aqui da Brooke Shields também, que fala um pouquinho sobre diversidade também. E aí tem essa reflexão final também, que acho que vale percorrer, né? Boa, né? Então, assim, para a gente fechar, ficar com uma... Acho que é uma reflexão e aí um pouco do resumo, um pouco do que a gente falou, né? E o que fica de tudo isso que a gente viu lá, né? Então... a tecnologia se transforma exponencialmente, isso é um fato. São muitos os interesses econômicos para que isso dê certo, né? A gente sabe que tem muito dinheiro envolvido nisso. Não temos que temer a inteligência artificial, mas a gente tem que usá-la a nosso favor. Ela que faça o trabalho burocrático, enquanto a gente se deleita aí por sermos seres imaginativos. A inteligência humana nunca foi tão importante para questionar, para duvidar, para buscar a verdade e agir por mudanças urgentes para o planeta. À medida que tudo avança depressa, respira, é tempo de olhar para dentro, de se transformar, de ter boas conversas e conversas atentas, se possível deixar o celular de lado algumas horas por dia, e os donos da tecnologia que lutem contra a sua própria ansiedade. Não vamos entrar nessa ansiedade dos bilionários aí, sem a gente pensar em coisas que são tão importantes aí em relação, né, à conexão, a sermos humanos, a estarmos conectados aí com as tecnologias que fazem sentido, que merecem nossa atenção, né? A gente está falando da natureza, a gente está falando de nós mesmos, então... de tudo da chuva de tecnologia, acho que essa é a reflexão que a gente traz para vocês. E tem um ponto que a gente não trouxe aqui em texto, mas que se falou muito também sobre criativos e criativas generalistas, né? Então, assim, muito se falou sobre a gente estar aberto para todas essas novidades e não se fechar naquilo que a gente estudou, que a gente aprendeu, que a gente já sabe, e a gente usar a nossa criatividade para explorar e para experimentar, sejam as tecnologias científicas, que foram tantas aqui citadas, ou que sejam também as outras tecnologias naturais, sociais, e essas relações entre as diferentes tecnologias, né? Então, falou muito sobre a gente ser pessoas criativas, generalistas, né? Da gente se desprender dessas caixinhas que a gente mesmo se coloca e que a sociedade também nos coloca, né? A gente traz aqui 2 links super bacanas também, que vai ficar no PDF. O de cima é o reporte do South by Southwest, que foi feito pelo Institute for Tomorrow. Nós pudemos ir para Austin junto com essa missão do Institute for Tomorrow, que eram 50, 60 pessoas que todos os dias se juntavam para dialogar e para trocar sobre o que viu naquele dia, e aí com base nessa inteligência coletiva, eles construíram um super relatório também, que é bastante profundo e que tem muita informação também para quem quiser se aprofundar, acho que são cerca de 200 slides, e a gente tem também o link aqui para o Trend Report da MWeb, que é o portal para todos aqueles relatórios de diferentes tecnologias ali que a gente falou para vocês, e que é um deleite para quem gosta de tecnologia também, ciência e etc. Tá? Então, a gente deixou esses 2 links, além das palestras que estão percorridas ao longo da apresentação. E, por fim, para quem for guerreiro e guerreira de aguentar esses 90 minutos aí, a gente deixa um código QR aqui para vocês baixarem a nossa NFT de participação nesse Gira Talks, né? Lembrando que quem colecionar essas NFTs de participação, ao longo do ano, a gente vai oferecer benefícios aí, vantagens. Quem colecionou no ano passado, por exemplo, ganhou 1 ano de Meli Plus, de assinatura do Meli Plus, que aí veio com Disney Plus, com Star Plus, que foi super bacana também. Então, colecionem as NFTs, não deixem de resgatar, é super fácil, você consegue resgatar uma conta do Google, né? Eu vou resgatar a minha também por aqui. E aí, gente, a gente sabe que deu um pouquinho do tempo, mas se alguém tiver alguma questão ou consideração, a gente pode ficar alguns minutinhos aqui enquanto resgata-se a NFT de participação,
antes de encerrar. É só abrir o microfone e mandar bala, tá? Excelente material e reflexões. Muito obrigada, Fernando e Paulo. Eu acho que a mensagem principal é que a gente precisa estar atenta e otimista para nos dar essa força a ser essa geração T de transição e entender o nosso papel de como integrar no nosso dia a dia e principalmente também no marketing economy. Foi um material riquíssimo, eu aprendi muita coisa, tinha até uns termos assim que eu nunca tinha ouvido falar, Blue Economy. Acho que fica também agora o nosso convite de dar um deep dive nesse material. A gente vai compartilhar esse documento na nossa comunidade. Fica o convite também para o nosso próximo Giratox, que vai rolar dia 21 de maio, com o Rafael Caragiano. E vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui. Temos aqui do Wagner, que na verdade é uma curiosidade, Wagner sempre com seus inputs. Olha, Wagner, a gente viu de tudo. A gente viu muitas pessoas de agência, mas também tinham muitas pessoas de marcas, de empresas. Pesquisadores, gente de educação, gente de startup. Medicina, gente, muito médico, muita gente que trabalha com biotecnologia, com biomedicina. Eu achei bem variado. Eu achei muito bacana. A gente colocou lá no início, né, que tiveram 1.600 pessoas do Brasil. Em alguns painéis, parecia que todo mundo era do Brasil, né? Mas se você ia para painéis mais alternativos, como alguns desses que a gente trouxe para vocês aqui, raramente se via brasileiros. Mas eu acho que dentro do recorte brasileiro, teve bastante diversidade de atuação profissional também. Eu acho que isso foi muito bacana. A gente também, galera, eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas assim, quem depois tiver curiosidade, nos coloca aqui no LinkedIn, eu e a Fernanda, busca Paulo Martinez, Fernanda Fontes no LinkedIn, a gente pode trocar mensagem. Se tem alguém que é de uma empresa ou de uma startup e quer levar esse tipo de conteúdo para dentro da empresa, a gente tem muito mais coisa do que a gente trouxe aqui. A gente consegue trazer recortes também diferenciados, dar um foco em uma área ou em outra, tá? Então, quem tiver dúvida, quem tiver considerações, pode nos chamar no LinkedIn, ou quem tiver no grupo de WhatsApp da Giradal também, aí, se Helena ou Diego puderem compartilhar aqui também no chat o link do grupo de WhatsApp da Giradal, pode entrar no grupo e fica atento e atenta lá nas novidades. A gente também vai compartilhar as informações por lá e tirar dúvidas por lá. Então, a gente convida também que essa conversa continue. Esse grupo ele é aberto, ele é público para qualquer um e qualquer uma poder participar com a gente aqui e ficar atento na missão da Giradal, que é promover realmente o letramento e o conhecimento sobre as tecnologias emergentes e a inovação com outro olhar, e que é um conhecimento público, é um bem comum, né, onde a gente não cobra por isso, mas a gente está partilhando. Então, a gente convida vocês a continuar essa conversa e agradecemos demais aí pela participação de todos vocês e todas vocês. Obrigada, gente. Bom fim de semana aí para todo mundo. Obrigada. Pessoal. Obrigada, pessoal. Beijo, obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Grande beijo. Tchau, tchau.